Fala pessoal, bem-vindos a mais um Veredito Podcast. E esse óculos escuros aqui hoje é porque tem uma história por trás deles. Uma história ligada ao nosso convidado de hoje, Coronel. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Coronel vulgo meu pai, né? A gente tava, antes do podcast, tava conversando aqui. Mas o que a gente vai falar? Como é que vai ser? Eu falei, pai, a gente conversa faz 36 anos de idade, não tem problema. E esse óculos, eu não sei se cabe em você, é um modelo, acho que é um modelo grande, vê aí. Caraca! Igual nos velhos tempos aí. Acho que eu não vou devolver, hein? Quando foi a última vez que você usou um Ray-Ban desse? Olha, eu comecei a usar óculos de grau para dirigir, aí acabou. Mas acho que agora que eu tô com os olhos operados, né? Eu acho que eu vou ficar com esse óculos. Vai, fica aí, fica um pouquinho pra eu matar a saudade. Isso é bom, querido. Pessoal, por que eu tô falando do óculos escuros, né? Eu tava vindo pra cá, hoje de manhã eu liguei pro meu pai, convidei ele pra participar no podcast, e eu tava pensando a imagem, né, do Coronel, porque hoje você tem uma imagem na internet, né? É óbvio, a pessoa, né, o único motivo verdadeiro de vocês me seguirem no Instagram é ver o Coronel, eu sei disso. Fiquem tranquilos. Eu admito a minha ignorância. Na verdade, o meu pequeno valor na vida de vocês, né? Quem importa mesmo é o Coronel. E eu tava pensando nos diferentes momentos, né, da minha vida, como eu te enxerguei, e eu acredito que o mesmo deva valer pra você, né? Porque eu lembro de você de Ray-Ban. Era a imagem, né? A imagem do meu pai fardado, né? De não tanto, eu acho que não tanto farda camuflada. Farda você usava muito pouco, né? Não, era verde na época. Mas o camuflado, Eu usei, era muito verde no meu tempo, depois passou para camuflado, e aí logo a seguir, quando eu fui para o colégio militar, aí era outro a farda uniforme. social, né? Outro uniforme. Mas eu tenho, assim, se for para dar um estralo e pensar assim, a imagem do seu pai, para mim a imagem é essa, é você de calça verde oliva, aquela camisa caqui, né, as estrelinhas, a boina e o Ray-Ban. O Ray-Ban fazia parte do conjunto, né, do meu pai. E eu acredito que pra você também deve ser meio estranho, né? Você, me viu nascer e agora eu tô aqui. Antes de nascer, já sabia que tava lá. Acompanhava, né? Você. Acompanhava. E então, eu acho que essa conversa, ela é basicamente a primeira oportunidade que a gente tem de falar algo gravado assim. E tem um detalhe aqui que é muito importante. Se esse vídeo não for apagado, e se o mundo não acabar, sim, ele vai estar disponível para sempre. Que ótimo. Né? Eu não sei quando que o YouTube começou, mas existe o vídeo número 1 do YouTube. Né? Ele ainda tá aí no mundo. Então, essa é meio que uma oportunidade da gente ter uma coisa definitiva sobre o Coronel, a visão de mundo dele, o que o Coronel fez com que o Paulo fosse o Paulo, né? E principalmente o que isso significa do ponto de vista da política do Brasil. Porque, pensando bem, assim, sinceramente, política só começou a ser uma coisa que, do meu ponto de vista, valia a pena conversar depois de 2018. Antes disso, eu tinha a sensação que era só lixo. Era a minha sensação também. Né? Quando que você começou a enxergar a política como ela existia e como ela funcionava? Então, filhão, eu agradeço a você esse convite. Para mim é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com você. É uma honra muito grande. E eu sempre... Se quiser tirar o óculos, pode tirar. Sim, por favor. Tá lindo, agradeço. Se alguém roubar, fui eu, hein? Tá, pode deixar. Então, eu achava que política era uma coisa nojenta
E nunca pensei em eu ou alguém próximo a mim chegar perto da política. Quando você começou a fazer direito, nós conversávamos conversas de gente grande. Era muito bacana. Eu sentia que o meu mundo estava crescendo e você sempre foi uma pessoa muito dedicada, tá? Muito especial. E o meu mundo estava crescendo com as conversas que a gente tinha. E aí que a gente ouve as pessoas falarem, mas não tinha assim aquele significado. Houve uma mudança. Falei, olha, realmente, se os bons não se interessam por política, nós vamos ser governados pelos maus, pelos corruptos. E quando você foi, como profissional, se desenvolvendo, essa ideia foi mudando. Eu juro para você, se voltássemos no tempo, eu ia dizer, olha, meu filho, uma pessoa preciosa para mim, não pode ir para a política, porque é um pior que o outro lá. Ele não pode se meter nesse meio. Vai ser fácil alguma organização criminosa apagar ele, alguma coisa assim. Eu pensava nisso, mas o que eu senti em você foi determinação, coragem, bom senso. Então eu já falei alguma vez em alguma conversa num clube de tiro que a gente estava conversando, falei, olha, a questão do meu filho é o seguinte, eu mudei de ideia. Se os bons não se interessarem por política, os maus vão continuar roubando, fazendo sacanagem, tudo. Filho, eu ponho fé em você, tá? Juro, assim, para mim, eu sou seu fã. E é exatamente isso. Se você vislumbrou essa possibilidade, e mais do que isso, você se dedicou, você venceu, convenceu os eleitores, se mostrou uma pessoa com capacidade de representar os seus eleitores. Ele não votou porque não, ele votou porque ele acreditou em você. Você era um desconhecido. E politicamente, sim. E aí eles acreditaram em você. Então, mas eu não sou o primeiro político da família. Peraí. O Chiquinho. Não, exato. Foi prefeito. O Chiquinho ele foi prefeito. Só prefeito ou ele foi mais alguma coisa? Não, ele foi prefeito, mas ele foi indicado, ele não foi eleito. Depois aconteceram outras coisas, mas a primeira nomeação dele foi porque era uma zona de segurança do Lago de Itaipu e eram prefeitos indicados. Então ele teve nome, ele teve a honestidade e foi um dos melhores prefeitos de Santa Helena, que Santa Helena já teve. Então ele chegou lá e falou, olha, a estrada tem que passar aqui, é assim que vai ser, e colocava o plano, e o interessante é que 20 anos depois de ele ter sido prefeito de Santa Helena, aquele plano inicial dele, aqui tem que ter uma escola, aqui tem que ter um parque, aqui tem que ter atendimento médico, aqui, todo aquele plano inicial dele foi seguido, não foi mudado. O pessoal atendeu a população lá, mas ele atendeu quando não existia Santa Helena, e ele foi um prefeito indicado, e ele se dedicou, como todo milico bom faz, de corpo e alma aquilo. As estradas... Vamos explicar para o pessoal a árvore genealógica, né? Então, o meu pai, né, o Paulo, Coronel Vasconcelos, Coronel Bilinski, a minha mãe, Maria Ângela. Então, o pai da minha mãe, o meu avô materno, Francisco, ele foi militar do Exército. De cavalaria. De cavalaria, exatamente, cavalariano. E como militar do Exército, durante a carreira dele, ele foi apontado como prefeito. Então, durante o período da ditadura militar, a junta que apontava... Eu não sei esses detalhes. Eu não sei o mecanismo também. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Ele brilhou quando ele participava do GETSOP, Grupo Executivo de... Então, ele brilhou, aquilo era reforma agrária. Ele brilhou, vamos dizer, quase que politicamente, quando ele trabalhou pela reforma agrária, em que realmente ele se destacou aí, e ele se tornou conhecido pela capacidade de trabalho dele. Então, esse é um ponto. Eu conheci o meu avô, ele já estava aposentado há muitos anos. Muito tempo. Né? Mas o que mais me impressionava, a gente chama ele de Chiquinho, né? Carinhosamente de Chiquinho. Francisco Antônio Muniz, meu avô Francisco,
o que me impressionava era a capacidade de trabalho dele, né? E eu imagino que se com 70, 80 anos ele estava trabalhando daquele jeito, que era acordava às 5 da manhã e ia dormir 9 horas da noite, trabalhando de verdade, construindo, né, dentro do sítio e fazendo, acontecendo, e cuidando de bicho, e cuidando de coisa. Se ele tinha aquela capacidade de trabalho com 70 anos, imagina com 35, 40. É um foguete. É uma máquina. Um foguete. Né? Para você ter uma ideia, para descansar um pouco, né, da vida quando ele se aposentou, o prédio dele tinha um problema de vagas de garagem. Então não havia vagas para todos. Então ele simplesmente chamou lá um construtor, fez um projeto, aprovou, ele construiu o segundo piso. Sabe o quanto que ele ganhou nessa construção? Zero. Ele era assim, zero. Moralmente ele dizia, não, eu quero trabalhar pelo bem. Isso eu achava esquisito, porque nem a dispensa do pagar o condomínio, que o síndico sempre foi dispensado, ele, não, eu não aceito isso. Por essa merreca, não. Eu quero trabalhar pela nobreza. Ele gostava de trabalhar. Exatamente. Trabalhar bem. Ele gostava. Ele tinha ele tinha muita disposição, né? Era muito disposto. Ele que construiu a casa dele no sítio. Não, com ele a mão dele. tudo. Com a mão dele. Tudo. É absurdo. Mas o seu pai também tinha uma participação política no mundo. Essa semana passada, retrasada, eu acho. Nem lembro, acho que foi passada. Eu tomei um café com o Anatoly, que é como se fosse o embaixador da Ucrânia no Brasil. A Ucrânia não tem embaixador, ele tem um encarregado de negócios, eu acho. E aí, como iniciou a guerra, eles puxaram todo mundo de volta. Então a embaixada tá completamente abandonada, assim, tem 3 pessoas lá, sabe? Tá bem... O staff tá muito, muito reduzido. Mas eu tive uma oportunidade de conversar com ele, foi muito importante. E eu conversando com ele, o sotaque, né? É muito forte, né? Ele falava português bom, mas mesmo assim é muito forte o sotaque e me lembrou muito o vô Bill. Eu conversei muito pouco com ele, porque eu era muito criança, ele morava em São Paulo, a gente morava em Curitiba, mas ele teve uma participação política no mundo também. Ele não é um cara, né, que nunca mexeu com esse negócio. Então, esse é um momento que eu senti um impulso aqui de lembrar que o avô paterno, tá? Jeronim Bilinski. Não, então bisavô, seu avô. O seu bisavô, meu avô. Paterno, ele era major de artilharia do exército polonês, no tempo que era confuso ali, Ucrânia. Polônia, Áustria, Ucrânia. Tudo meio junto tudo. ali. Os ucranianos dão um passaporte ucraniano para os poloneses, porque são povos muito próximos. Tá certo. Mas então essa participação política, né, que não foi grande participação política, mas como eles viviam na Ucrânia comunista, o meu avô paterno... Durante a dominação da União Soviética. Ele foi dedurado por alguma coisa, ele não gostava mesmo do comunismo, mas foi dedurado por alguma coisa e mandado para um campo de prisioneiros do regime soviético. Tá, então, para explicar, pessoal. Antes da Segunda Guerra Mundial ocorreu a expansão da União Soviética. Então a Rússia, que era um país, resolveu criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então era um mega estado, né, que fagocitou, eu acho que é a melhor descrição, né, os países... pela força. Pela força, mas é isso, vai lá e engole, né? Invade, guerreia rapidamente, golpe e anexa, né? Exato, você falou a palavra certa, anexa. Então 10% ou menos eram agitados e vermelhos. Isso. E eles gritavam, ou a Ucrânia vai ser comunista ou não vai ser mais Ucrânia. É a deixa para a União Soviética ir lá e engolir militarmente. Exato. Então, a Ucrânia, que é o país que, né, os nossos antepassados moravam, o vô Bill morava, o vovô Jerônimo, o vovó Maria, o Zenon, todo mundo, a Maria morava lá, e veio a União Soviética e fagocitou, invadiu, anexou o território. Então, o que era Ucrânia não é mais Ucrânia, agora faz parte da União Soviética. E
o vovô, né, o seu vovô Jerônimo, meu bisavô Jerônimo, tinha ideias anticomunistas. Sim. Como todo cristão. Como todo cristão, como qualquer pessoa com 5 neurônios funcionando na cabeça. E em virtude da oposição política que ele fazia ao governo, ele foi condenado judicialmente. Eu já acessei os documentos em russo que condenavam o meu bisavô à morte num campo de trabalhos forçados na Sibéria. Né? Então, isso é um elemento muito marcante na vida de uma pessoa. E eu acho que essa visão que o vô Bill, né, o seu pai, meu avô, o Bogdan, tinha do que era o comunismo e por que ele tinha que ser combatido, é uma coisa muito importante. Ele, no Brasil, ele teve essa participação política contra o comunismo. Sim, o meu pai, quase que eu não estou aqui. Meu pai também foi. Sim. Como ele era filho de um cara que foi condenado, ele também foi mandado para a Sibéria. Sem muita conversa. Não, sem muito devido processo legal. Sem o devido processo legal. Parece um cara que estão presos. É filho dele, né? joga lá. E aí o vovô Jerônimo era o gerente de uma área de proteção ambiental, vamos chamar assim. Era uma espécie ele era uma espécie de administrador estatal. Administrador. Né? Ele era engenheiro. Nos Estados Unidos tem o papel do... O guarda florestal nos Estados Unidos, na verdade, ele não é ele não é necessariamente um policial, mas ele é o cara que é responsável por combater o incêndio, ele gerencia licença de caça, tem um monte de elementos, assim, era mais ou menos isso que ele fazia. E ele era engenheiro, construía casas, construía pontes, era uma pessoa muito, muito desenvolvida. E a questão é essa, o meu pai, sem devido processo legal, foi colocado num trem de gado para ir para a Sibéria também, e eles escaparam porque arrebentaram a fechadura. A fechadura já não estava muito boa do trem e pularam do trem em movimento. Isso aí eu acho que é outro podcast, porque a história é longa. Mas ele voltou para a casa dele, a pé, com uns outros que estavam juntos. E aí veio o exército russo, venha, mas, quer dizer, eles não se falaram. Meu pai estava condenado, ele foi pego por ser uma pessoa jovem, e foi compulsado a servir no exército russo. E aí os ucranianos não aceitam, é como a gente ser dominado pela Argentina e ter que lutar pela Argentina. Uhum. Então os ucranianos não aceitavam isso, eles desertavam, se entregavam, eram armados e lutavam contra os soviéticos. Então o vô Bill, ele lutou pela independência da Ucrânia e depois disso veio para o Brasil. Veio para o Brasil e ficou encantado porque aqui ele podia trabalhar. Tinha liberdade. Falar. E aí começou, nas vésperas de 64, começou a virar comunista. Aí eles faziam Puta que pariu! Da boca de um leão para cair no outro. Olha só. E aí eles conversavam muito, falavam muito, faziam missas pelos povos subjugados pelo comunismo na Praça da Sé. Então aí tinham muitas reuniões, muitas coisas. Eles tentavam do melhor jeito possível lutar contra a propaganda comunista, que começou logo após a Segunda Guerra Mundial aqui nos países alvo. Eles trabalhavam os formadores de opinião aqui, universidades e formadores de opinião. Tá? O comunismo... Artista, isso, a mesma história. Universitário, o pessoal da medicina, todo mundo vai sendo cooptado. Jornais, meios de comunicação. A igreja. O padre falou aqui, o padre veio no podcast e falou... A igreja demorou. Para 64, a igreja estava do lado da liberdade. Estava do nosso lado, E aí agora não. A igreja, quando os comunistas, os vermelhos, falam a igreja, eles não se referem aos católicos. Os católicos já se venderam. Tá? Toda a hierarquia católica já se vendeu. Quando eles falam a igreja são os protestantes, os evangélicos. Esses não se venderam. Ainda. Não é que não se venderam, não foram infiltrados devidamente. Né? Mas lá na Comissão de Segurança Pública tem
um pastor do PSOL. Ai, meu Deus. Que a gente tem uns embates lá. Um horror. Carioca, do PSOL. Não. Pastor comunista. Vai tomar no cu, hein? Não dá. É brincadeira. Olha, tem que aproveitar o Luciano Hang, que tá dando passagem de graça para Venezuela, para todo esquerdista e pissolista. Faz tempo que ele faz isso. Olha, você que é comunista, eu dou uma passagem de graça para você ir na Venezuela e fique por lá. Né? Vai para Venezuela, vai ver, vai passar fome lá para ver o resultado desse socialismo que eles pregam como socialismo, mas é um comunismo. Mas o período que você entrou na Academia Militar das Agulhas, na SpaceX primeiro, depois na AMAN, foi um período politicamente complicado no Brasil. Complicado, existia a guerrilha. Então você entrou na... 72 na preparatória. 64 teve a Revolução. Eu tinha 8 anos de idade. 70 já tinha guerrilha. Não, mas que ano você entrou na PrEP? 72. Então 72 você era militar? 15 anos, entrei na escola preparatória de cadete do Exército e existia guerrilha. Guerrilha real. Nego trocando tiro, assaltando banco. Exato. Colocando bomba. Banco. E a sua mãe deixou você entrar no Exército? Você entrou, mãe? Quero matar comunista. Não foi bem Era assim. isso? E o Bobbio, é isso aí, filhão! Meu pai ficou feliz. Né? Seu pai ficou feliz? Ficou feliz. Falou, mas ele queria que você matasse comunistas ou ele queria que você fosse militar? Oficial do Exército? Não, ele queria que eu não fosse... Quando você vê um jovem de 14, 15 anos, você não está dando para ele o valor que ele vai ter quando adulto. É verdade. Você olha e diz assim, meu Deus, esse cara fala Pode bobagem. dar certo. É uma semente. Grande, forte, meio burro. Não, burro não. É uma bela semente, mas não sei se vai vingar uma bela árvore, entendeu? Tá um raminho bonito ali, tá crescendo bem, tô regando, mas não sei se vai virar uma árvore boa. Não, e viram. Eu brinco aqui, pessoal, né? Eu falo assim, grande, forte, meu burro. É justamente o contrário, né? O meu pai com 15 anos, quando ele entrou na SpaceX, ele fez um concurso público, né? Foi aprovado com... eram 7.381 candidatos do Brasil todo e eu fui 120. Então, assim, o meu pai... A linha materna dele são todos gênios, sabe? Todo mundo lá é muito inteligente. E aí vai filtrando, né? Vai diminuindo o QI quando vai abaixando. Então, assim, o meu já é menor que o do meu pai. Do meu pai é um pouquinho menor do que o da mãe dele, né? Não é assim. E por aí vai. Mas o meu pai, o coronel, é um gênio, uma pessoa especial. Obrigado pelas suas doces palavras, mas eu vou com todo carinho e respeito, eu vou discordar de você. Você é uma edição que saiu muito melhor do que eu imaginava. É só barulho. Mas eu gritaria. Numa avaliação bem clara, né? Eu discordo completamente de você. Eu acredito que você, com a minha idade, você me superou, tá? Gente já teve essa conversa por diversas vezes. Mas eu discordo do meu pai por um fator muito específico. Mas eu concordo comigo. Que é assim, só para vocês entenderem, né? Eu tenho hoje 36 anos de idade. Né? Quando meu pai tinha 36, ele já tinha 2 filhos. Né? Uma família formada, 2 filhos e tal. Então, assim, eu acho... os critérios de sucesso aí, você tava mais... Mas tudo bem. Tudo bem. Esse é outro podcast. Então, sua mãe deixou você entrar no Exército. Sua mãe era meio assim, mais... Né? Ela não era mais de segurar a família, assim, mais... Toda mãe ciumenta, mais cuidadosa. Toda mãe ela não quer que o filho saia debaixo da asa, mas não existe essa possibilidade. Tanto o pai quanto a mãe, chega a hora, uma criança começa a bater as asinhas, ela sai do ninho. Mas a sua mãe concordou, então? Ela respeitou. Ela não achava ruim? Ruim, perigoso? Não, ela não gostava porque achava que era uma profissão arriscada, que eu poderia morrer numa guerra, e existe esse risco mesmo. Mas e a guerrilha? Não, eu tenho a impressão que guerrilha, apesar de ser uma coisa real, a gente via nos lugares as fotos dos terroristas, dos guerrilheiros e terroristas procurados. Eu ia levar uma coisa... Será que tem foto da Dilma? Deve ter, eu não lembro disso. Vamos arrumar essas fotos aí.
Mas então tinha as fotos dos guerrilheiros e as alcunhas deles. Eu ia no correio levar uma coisa para minha mãe, para o meu pai, ou buscar uma coisa. Louco, tinha aquilo lá, eu olhava e dizia, putz, olha aí, o cara tá aqui, né? E tinha gente que era algo que se via, não era distante, não. E aí, como é que era o clima dentro da escola preparatória? Estudava-se pra caramba. Não, mas o pessoal não falava disso? Nada, ninguém, éramos todos, tínhamos a mesma idade praticamente. Era tudo adolescente. De 14 a 16, adolescente. Não, mas os professores não... Nada. Nós tínhamos professores militares. Tá vendo? Por isso que os milicos se fodem, meu. Os caras não doutrinam nem dentro de casa. Não, nem dentro de casa. Então, veja só, não existia nada de política, era absolutamente zero grau Kelvin, Zero política. Zero política. E estudava-se muito. A média para fechar era média 6 e era dificílima. Na academia, para você passar sem exame final, é média 7. O média 6 na preparatória era mais difícil do que a média 7 na academia. A gente estudava muito. Quem não quisesse seguir carreira militar, passava em medicina, engenharia, no que quisesse. Tá? Então era um negócio, eu até falo para você, só para você ter uma ideia, o professor de química cobrou numa prova a hibridação de um gás nobre que é neutro por natureza. Eu acertei isso aí. Hibridação ele recebe energia e ele consegue se reagir. Então, como é que ficariam os orbitais? Os gases nobres não são reagentes. Eles são neutros, mas energizado vira reagente. E essa foi a pegadinha. Ele não falou. Mas aí eu falei, não é possível, isso tem uma solução. E eu achei a solução. Eu acertei! Né? Então, um gás nobre bem energizado, ele reage, não tem problema. Então, na SpaceX era basicamente escola. Tinha pouca coisa de militar. Não, pouca instrução militar e tiro, muito estudo. Bomba. Eu atirei com 15 anos a primeira vez com um fuzil Mauser. Olha que legal. Olha que legal. E acertei 5 tiros dentro de uma moedinha de Mas R$1. Mas era um Mauser no calibre original? 6 no calibre original. 6 milímetros? Não, é... 7 milímetros. 7 milímetros. 7 milímetros. É um tirão, não é? É um tirão. Eu adorei o resultado que eu tive. Você sempre foi bom de tiro? Eu contei isso uma vez pra você, mas eu quero contar agora. Sempre, e eu não sabia. Então, no ginásio... eu lembrei disso. Eu preciso contar. Vou contar para vocês toda a verdade. Eu desconfiei que eu era bom de tiro, porque no meu tempo na escola tinha guerra de giz. A gente pegava o giz voava para tudo que é lá. E de repente eu comecei a perceber que eu acertava o olho dos meus amigos. Puf, no olho. Outro toquinho de giz no olho do cara. E aí começava a aula e os caras... E aí eu acertava o olho dele. E aí ele dizia, pô, você acertou meu olho. Mas de novo você acertou meu olho. Aí, pô, agora eu tirei. Então aí eu desconfiava que eu era bom de tiro. Você sentiu. Eu senti, mas podia ser só guerra de giz. Entendi. Porque era um momento lúdico. Então se você foi vítima do giz no olho do coronel... Né? Deixa uma mensagem aqui, a gente vai te ligar, pedir perdão e te desafiar para revanche. Quem sabe agora. Agora ele que acerta você o meu pode olho. tomar giz no olho de novo. Eu tô sem óculos agora. Operei catarata, agora tô atirando bem. E acho que essa história do giz vai ser uma boa experiência. Vai ser uma boa experiência. Vamos brincar de guerra de giz. Então teve a preparatória. E aí na SpaceX você teve pouca instrução militar, mas tinha acampamento. Tinha acampamento. Como que é acampamento com molecada de 15, 16 anos? É só zoeira. Não tem nada. Coronel. Zero zoeira. Eu vou contar para você. Não é de repente. No primeiro ano da preparatória de cadetes... Então, olha só, pessoal. Na época do meu pai, você entrava no exército com 15 anos, no primeiro ano do ensino médio. Aí... segundo ano, terceiro ano. Então você fazia o ensino médio inteiro dentro da escola preparatória de cadetes do Exército. O equivalente à faculdade era a Academia Militar das Agulhas Negras, que você entrava no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano e saía o oficial do Exército. Isso. Hoje, a SpaceX é só o terceiro ano. Não tem mais o primeiro e o segundo. Não. E era internato. Internato. Como você também, o terceiro ano é internato também. Sim, mas você não... Tinha gente que morava na academia, na SpaceX. Sim, todos morávamos lá. Não, mas digo, não voltava nem às férias. Nas férias voltavam. Tem o pessoal do Nordeste, que eram 3 dias de viagem para casa dele. De ônibus. Então ele só ia embora nas férias grandes de final de ano. No meio do ano ele não ia.
Ele normalmente ele ia na casa de um amigo ali que levava para perto. A SpaceX fica em Campinas. Campinas e a Academia Militar dos Agulhas Resende. Negras em Resende, no Rio de Janeiro. Exato. Mas então, no primeiro ano preparatório de Cades, eu com 15 anos, né, foi maravilhoso. Eu perdi nesse primeiro ano, eu perdi 25 quilos. Porque você era gordinho. Eu era gordinho, eu perdi Será 25 que eu tenho esse quilos. vídeo ainda? Eu te vejo, tá em Você Curitiba. tem ele? Em Curitiba. Não. O vídeo que você recebeu de um certo presidente da República. Eu tenho aqui no meu celular. Tem? Presta aí, vamos ver se... eu não lembro como eu fiz, se eu gravei ele. Não, mas tudo bem. Você administra aqui, porque você administra melhor. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui você de cara com o vídeo que o Bolsonaro mandou. Não era pra contar, mas tudo bem. Era surpresa. Perdão. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar o áudio pra vocês, só pra vocês entenderem qual era a realidade do coronel aqui, ó. Especial 70 na frente. A gente tá ligando a imagem, vê tua cara, a gente continua gordo ainda não. Ia falar que tava com saudade de você. Um abraço, felicidade e que você que tenha sucesso na cirurgia de amanhã. Pronto, restabelecimento. Valeu, beleza, querido. Obrigado. Então quer dizer que quando o Bolsonaro te conheceu, você era gordinho. Não, eu já não era gordinho. Então veja. Ele te chama de gordo por quê? Não, eu pesava 100 quilos aos 15 anos. Entrei no Porra, 100 preparatório. quilos, coronel. Com 15 anos você não devia ter 45, 50 quilos, cara. Mas olha só, em um ano de corrida e educação física, eu fiquei com 75. Então você perdeu 30 No quilos. primeiro ano, 25 quilos no primeiro ano. Então, Meninas, dieta da SpaceX. funcionou. Entendeu? Em um ano você perde 30 quilos. Então, veja só, não é isso. Toda aquela preparação para o indivíduo não ficar com medo, perder medo e outras coisas, acontecia. Então, no primeiro ano, nós tínhamos que andar no pórtico. Eu tinha medo de altura, nunca que é andei. pórtico? Pórtico é aquele lugar onde o pessoal subia e lá em cima tem uma barra Sem proteção embaixo. sem nada. Caiu, morreu, foda-se. Caiu, morreu, foda-se. Então, você subia por uma escadinha, passava lá a sei lá que altura do chão, e só que tinha que passar em pé. Como a primeira vez que o capitão levou a gente para fazer esse exercício, falei, meu Deus, eu fiquei embromando, deixei os outros ir na frente, e o capitão falou, não estão com a fim de andar ali em pé, né? Eu falei, não, eu e mais uns 20. Não, peraí, a gente é de apartamento, não tinha videogame na Moleque época. de apartamento, a gente gosta de assistir televisão. Nunca subi numa árvore, agora eu vou subir num troço dessa altura. Ele falou, Vou cair, quebrar a cabeça aí. Ele falou, não tem problema, porque vocês estão aqui para aprender. Mas subam e passem sentados lá. Aí você foi lá. Aí eu fui sentado. Agarrado. Nossa, foi uma experiência incrível que você vai melhorando. Então veja só. Você perdeu o medo de altura? Perdi 99% do medo de altura. Então, andei lá naquele pórtico, sentado algumas vezes, e aí pela intimidade, porque aí eu fazia sozinho depois. Cara, é que eu tô imaginando você gordinho, 100 quilos. Não, mas eu já tinha perdido bastante. Puta merda. Não, o preparatório de cadência era uma correria danada. Eu olhava e dizia, meu Deus, 2.500 metros amanhã, eu corri hoje e tem que correr amanhã de novo. Pessoal, meu pai odeia atividade física. O que eu gosto de treinar, eu me sinto mal. Hoje eu não treinei. Eu me sinto mal, eu sinto falta. Parece que a minha vida tá vazia. Não tem significado se eu não fizer força, não, né? Pô, adoro treinar. Meu pai, ele odeia. Desde que ele saiu do exército, ele não fez mais nada. É uma academiazinha assim, de vez em quando, bem bunda mole. Bem embromada. Bem. Então, Bem embromada. como é que você, com 15 anos, enfrentou essa loucura, Cura? Foi uma aventura incrível. Foi uma grande aventura entrar no exército. A Academia Militar das Agulhas Negras foi a suprema aventura da minha vida. Então, veja só. Depois de eu andar sentado vergonhosamente, né? O capitão falou, vocês vão passar de um jeito do outro, vai lá, anda e vai quicando igual sapinho, assim, vai andando lá até sentadinho. E aí depois eu ia sozinho, várias vezes, e aí eu tinha dificuldade de subir na corda, eu passei a subir sozinho, até bater lá no pórtico lá em cima. Então a gente vai superando as dificuldades e vai crescendo. Ninguém nasceu sabendo andar em pórtico. Isso é verdade. Ou o cara, ele vai em árvore, passa em pinguela, tudo aí, ele vai
se desenvolvendo. Então eu me desenvolvi ali na preparatória até andar sozinho em pé lá em cima, sem problema algum. E eu confesso a você que ainda existia um resquíciozinho de medo de altura. Quando eu chegava naquela varanda do prédio, assim, olhava para baixo, assim, dava um friozinho 15, andava um barriga. friozinho. Eu falei, putz, e aí isso foi curado completamente, 105% foi curado no estágio de montanhismo da Academia Militar das Agulhas Negras. Então no estágio de montanhismo, aquele negócio lá que ele quase despenca daqui, quase despenca de lá, tem chuva, tem piso molhado, pedra embarreada. Olha, aí eu curou. E eu garanto para você que eu perdi o medo de altura de vez, e a prova disso eu tenho uma foto que eu estava comendo uma maçã no topo do Pico das Agulhas Negras. Comendo uma maçã lá, olhando aquela paisagem linda, um frio danado, mas me considerei curado. Olha. E na transição da SpaceX para a AMAN, que na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, a faculdade militar, né, do oficial, ali a coisa é mais voltada para a guerra mesmo. Sim, tem muita instrução. Tem estudo também. Tem, não, mas tem é mais bastante. light. Tem bastante no primeiro ano e vai diminuindo. Vai trocando o estudo, né? O estudo universitário, Isso. Então, é 4 dias por semana na Academia das Agulhas no primeiro ano, e depois vai diminuindo e vai até que vira exatamente o contrário. São só matérias militares. No último ano é mais a parte militar, mais intenso, mais profundo, e é diferente. Quando você está na Academia Militar das Agulhas Negras, você já está mais para adulto, entendeu? Adulto. Pessoas com essa idade lutavam em Spitfire defendendo a Inglaterra. Fácil. 18 anos, 18 anos. Fácil. Então agora, você com 18 anos, você está na Academia Militar, é diferente, é outro pique, é outra pessoa, mas você já fortaleceu seus músculos lá na preparatória de cadetes. Então o que acontece? Na preparatória de cadetes, 1/3 do pessoal ia embora. Porque, não, meu Deus, isso 30%? não. 1/3 ia na embora. SpaceX? Na SpaceX, 1/3 ia embora. Nossa. E o pessoal que entrava de concurso de admissão civil na Academia Militar das Agulhas Negras... Porque, então, olha só, tinha aluno de colégio militar na SpaceX. Sim, esses não que ia direto para SpaceX. Não, tinha que ir direto para a SpaceX, tinha uns que iam, acho, para academia também, mas resumindo, o pessoal do colégio Esses militar caras não desistiam. não desistiam. Estavam em casa já. Estavam em casa já. Tá. Então, na preparatória de cadetes, os que vinham do meio civil, 1/3 desistia. Você teve algum amigo próximo seu que desistiu? Sim. Algum cara que você conversava? Sim, mas deixou de ser próximo. Agora, veja só, 50 anos depois... Não, mas o que ele falou? Alguém chegou para falar e falou assim, porra, Bill, não aguento mais. Não era um nem outro, eram muitos. Mas eles tinham, a gente percebia os comportamentos estranhos. O indivíduo não estudava, ele era um bom estudante, mas ele não estudava mais, ele ficava quieto, ele ficava arrumando o armário ao invés de ir dormir. Era um indivíduo que estava em crise, a gente percebia que o cara estava em crise. Aí ele ia nas férias ou ia num licenciamento para casa, conversava com os pais, voltava e pedia desligamento. E são pessoas, mas deixa eles seguirem a vida deles. Não, esses ele não caras aguenta o depois. Não, mas esses caras depois foram bem sucedidos em outras coisas. Em outras coisas. Tem engenheiro da Dupont, tem cara pica. Não é engenheiro da Dupont, ele foi diretor, ele foi crescendo, ó. Então eu não vou falar muito porque é uma pessoa muito querida. Mas ele não tinha jeito para mim. Aí a gente olhava, sacaneava ele, brincava com Aquele ele. bullying saudável. Um bullying muito bullying. Bolsonaro fez bullying com você? Veja só, Bolsonaro eu vou te contar toda a história. Tá. Mas então foi simples e fácil. Esse camarada aqui, ele era ótima família, inteligente e tudo, e a gente sacaneava ele porque ele fazia muita bobagem. Como assim fazia muita bobagem? Ele parecia que ele era um peixe de mar no rio, ou do rio no mar. Fora d'água, assim. Não... E aí ele foi embora. Eu falei, puxa, eu gostava dele, uma pena. Ele foi, fez engenharia, foi brilhante, se destacou na Dupont, foi um diretor da Dupont. Quando ele foi para a China, ele foi um séquito de segurança lá, porque o pessoal estava preocupado com sei lá com o quê. Mas para você ver o nível de ser um dos diretores de um departamento lá da Dupont, porque ele era um engenheiro brilhante. Então, quer dizer, todos esses caras, e eu fico impressionado. Um camarada saiu, foi ser comerciante de sei lá o quê e brilhou. Eu dizia, meu Deus, eu tô aqui com meu Monza velho, o cara tem um Monza 89. Eu tô com meu Monza 89 velhinho aqui, desgraçado, e o cara
brilhando. Falei, meu Deus, que coisa. E o outro que tinha um apelido de sacanagem terrível, foi ser procurador. Porco e o nome dele. Mas é porque ele tinha um nariz esquisito. Você veja, mas o camarada foi ser procurador do estado, sei lá o quê. Falei, putz, eu fui lá em Santa Felicidade, eu encontrei ele assim, fui lá em Santa Felicidade, comprei 2 garrafinhas de vinho, putz, esse vinho é muito gostoso, tal, eu com a sua mãe. E ele enchendo o carro zero dele com caixas de vinho. Bill, tal, não sei o que lá, que legal, tal, que bom que você está fazendo. Não, eu sou procurador do estado. Que bacana, que bom, que maravilha. Foi um prazer te ver, tchau. Mas quer dizer, eles todos eram inteligentes. Todo mundo se deu bem. Todos se deram bem. Eu acho que os militares também. Eles fizeram o que quiseram. Concordo. Tá? Seguiram a carreira, é uma grande opção. Eu vou contar uma coisa para você, porque a gente tem que entender. A carreira militar é muito sacrificada, paga mal, tá? Não haja dúvida sobre isso. Mas se eu não tivesse entrado no exército, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza. Porque eu era gordo. Você assistiu aquele programa Quilos Mortais? Não. Dos caras que tem mais de 270 não, quilos? Nossa, coitados, não. Bicho, eu assisti um daquele, eu e a Carla assistindo assim, a Carla, tipo, a gente tava comendo um pãozinho, sabe? A Carla deixou de lado o pãozinho, assim. É assustador, cara. Veja assustador. Só. Eu já teria... Você já foi mais pesado. Não, já, mas veja só. Qual foi o seu topo? 123,5 quilos. Aí eu aloprei, fui no médico, falei, olha, começa a me dar boleta aí, porque senão me deram as boletas em 10 meses, eu perdi, não só com as boletas, outras coisas também. Me deram umas boletas para emagrecer, em 10 meses eu perdi 25 quilos e comecei a ter problemas de memória, aconteciam coisas... Que nem eu aí, ó. Não, mas parecia um Alzheimer precoce. Eu falei para o médico, olha, eu tô tendo esses chabus. Ela falou, olha, pode acontecer em doses muito maiores, não no que você está tomando. Mas então paramos com os remédios e eu procurei seguir uma vida com mais vegetais e menos... Sem vergonha. E menos massas e coisas. Tá, mas voltando ao assunto, então, se não fosse o exército, eu você não estaria morto vivo. já, infartado, acabado. Então o exército fez com que eu perdesse no primeiro ano 25 quilos. Te obrigou a ser magro. Mas a comida era boa? A comida era boa. Veja só, a melhor comida é a comida em casa. É claro. Que a mãe faz, que a avó faz, mas a comida do exército, eu não vou falar mal não, a comida era boa. O tempo todo. E é a mesma comida que os sargentos comem, que os cabos soldados comem. Vem do mesmo arroz. Aí o vô Chiquinho dizia, olha, os gêneros são de primeira qualidade, na cozinha eles fazem a mágica e estragam tudo. Mas a gente comia o mesmo arroz, pô, é aquela mesma coisa, não tem diferença do oficial, sargento e cabo soldado. É a mesma comida. Eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Fale. Mas meu pai ficou sabendo de um certo incidente em que um certo taifeiro mijava no feijão. Ai, é verdade! Ainda bem que não foi no meu tempo, mas eu vou contar para você toda a verdade. Existe as filosofias que as pessoas não são más, elas só precisam ser bem orientadas. Então esse soldado ele estava num caminho de uma prisão atrás da outra, que ele ia ser expulso. Aí o sargento do rancho falou, me dá esse soldado um pouco aqui, ele tem muita energia, eu vou pôr ele no caminho certo. Talvez fosse meio religioso, eu não tenho certeza. Entendi. Mas então não foi no meu tempo isso. Mas então aquele soldado, de repente, no rancho, parou de dar problema, não foi mais mal criado, fez tudo certinho. E o pessoal se referia dizendo, olha, aquele sargento orientou bem aquela alma. Era uma alma perdida, ia ser expulso do exército. Aí uma bela hora, traz aí o feijão dos oficiais, serviu lá e o cara olhando, mijando no feijão dos oficiais. Ele falou, olha, é o seguinte, já que eu fui pego mesmo, eu vou embora, eu vou falar, faz muito tempo que eu tô fazendo isso. E o pior, quem provou, quem tava na época lá, provou, falou, putz, olha, vinha um feijão temperadinho do jeito certo, a gente repetia aquele feijão. Nossa. Que bosta. Mas então, quer dizer, isso é um caso
incomum, tá? O pessoal do Exército é muito bacana, muito bem selecionado, muito cuidadoso, e foi uma coisa incomum, mas se aconteceu, aconteceu. Mas que aconteceu. Tá, voltando pra AMAN. Então, na AMAN, você tinha um ensino mais voltado, né? No final, mais voltado para Parte militar. Como a gente pode dizer isso? Para realmente A carreira. A carreira militar. E aí, ali você teve uma visão de qual era o papel do exército na manutenção da ordem política? Filhão, você enxerga isso? Você enxergou isso? Filhão, não. Eu sabia... Você se enxergava como uma peça uma engrenagem na máquina? Sim, uma engrenagem na máquina, mas é algo nobre. Eu estava me dedicando ao Brasil, era uma missão de vida. Essa história do juramento do militar, a bandeira nacional... Com o sacrifício da própria vida. Sacrifício da própria vida. Isso aí, todas as vezes que eu pronunciei isso, não foi da boca para fora. Então, o meu avô lutou na guerra, meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, e eu estava preparado espiritualmente para dar minha vida se o Brasil pedisse. Tá? Eu não acho que a gente vai chegar e tá sem guerra há tanto tempo, com equipamento modesto, tudo. Eu não acho que a gente vai brilhar numa campanha. Eu acho que essa inércia de que não temos guerra, não temos grandes participações em nada, isso aí vai ter uma consequência de muitas mortes em algum embate. Eu vi um ex-agente da CIA falando assim, cara, do ponto de vista de teste para equipamento e logística americana, a guerra na Ucrânia está sendo fantástico. Porque os Estados Unidos, quem é o maior inimigo hoje? É China e Rússia. Eles estão a milhares de quilômetros de distância. Sim. E essa, né, uma guerra contra eles não vai ser uma guerra que eles vão lutar dentro dos Estados Unidos, eles vão lutar na Europa. Então, imagina a logística para você transportar toneladas de munição, veículos blindados, aviões, exércitos, comida, armas. Isso é uma logística monstruosa que os caras estão testando agora, né? Fora o armamento em si. A conta que o americano faz puta, eu desenvolvi esse negócio aqui, mas eu não sei se funciona bem na guerra. Então, vai lá, ucraniano. Joga no russo. Vê o que acontece. Né? Essa prova de que um equipamento funciona bem no pau real é uma prova muito cara. Não tem, você não consegue simular isso. Não. Eu vi um vídeo que pra mim foi, cara, cristalino. Existe um fuzil produzido pela CZ, eu acho, que chama Bren. Bren. CZ Bren. Que ele foi empregado na Rússia, na guerra agora na Ucrânia. Eles estão usando várias armas diferentes, vários tipos de equipamentos. E aí tá o cara, o fuzil tá pendurado assim numa corda e o cara tá lavando com uma VAP. Porque ele ficou 2 semanas na guerra de trincheira. Você consegue imaginar uma arma 2 semanas na guerra de trincheira? Imaginar, sim. Deve Meu ser irmão, minhas armas, não vou falar, vem enferrujada dentro da caixa. Limpa, com óleo. Imagina essa porra, 1 semana, 2 semanas dentro da lama. Os caras lá. Fogo. Né? Então, nem lembro por que eu entrei nesse assunto. Mas, voltamos. Sim, que nós estamos longe de uma situação operacional plena. Mas assim, eu sempre enxerguei o exército como a profissão do meu pai, como uma coisa que precisava existir, que tinha que ser tinha que ter bastante investimento, tinha que ser moderna, tinha que ter equipamento, tinha que ter tudo. Mas eu enxergava, por dentro, eu enxergava
Falta de dinheiro. Falta de recursos. Sabe? As pessoas, né? As pessoas ouvem você, o coronel tal. Elas imaginam que um coronel é um cara muito rico, né? Que passou a vida inteira com luxos e vantagens e coisas. Primeiro, né? Na sua carreira inteira, dos 15 anos aos 66 agora? 66 agora. 50 eu fui pra reserva. Então tá. Nos últimos 50 anos, você foi militar do Exército. Eu fui ativo por 34 anos. Não, mas assim, né? Nos últimos 50 anos da sua vida, você foi militar do Exército. Você não tinha feito essa conta, né? Não. Você não fez outra coisa. Depois que eu fui pra reserva, tá bom. Ficou diferente. Então tá bom. 34 anos de ativa. 34 anos de ativa, é isso. Tá? Nesses 34 anos, você ganhou como coronel? Não. Os últimos quanto? Os últimos... Não, quando eu fui promovido a coronel, 8 meses depois eu fui pra reserva. Então, quer dizer, 1 ano. Dos 34 você foi coronel. Então, você teve ali quantos anos como tenente? São 5 anos como tenente. 5 anos como tenente. Aí depois capitão. Aí depois major. 8 anos como capitão, 7 anos como major. Major é uma promoção tão lenta que eles falam major novo, major velho. Né? É por aí. E aí, tenente, coronel, coronel. Então, eu via a nossa realidade, né? Eu sendo filho de... Eu acho que a primeira vez que eu percebi que meu pai era militar, eu acho que você era major. Eu não existia quando você era capitão. Ou era muito bebê? Não, você era... Muito criança, né? Criança, quando eu era capitão. Mas quando eu entendi as coisas, você já era major. Quando eu fiz Exaó, você veja, o bom de ser pai é isso. Você, recém-nascido, eu fazendo Exaó, eu me trancava no quartinho de estudo, você vinha engatinhando, e aí eu via a cabecinha batendo na porta, tunk, aí eu abria e você vinha, eu abraçava você e ficava lá. Dali a pouco sua mãe vinha deixar eu estudar. Você veja como faz tempo isso. O bom de ser pai é que eu tenho essas lembranças. É verdade. Diga. Mas então, você viu a dureza. Então vamos falar. Eu vi a dureza e eu sentia que o exército tinha muita falta. Faltava tudo. Não tinha abundância. Existem sempre umas ilhas de excelência, mas são só as ilhas mesmo, tá? Então eu posso falar para você, e quando fala, o senhor é coronel? O cara olha assim como se realmente eu ganhasse muito dinheiro. E na verdade, eu ganho menos da metade do que um coronel da polícia. Então um elemento muito importante que quem está entrando na carreira ou quem entrar na carreira tem que saber quantas férias bonitas nós tivemos na vida. Nenhumas férias, sabe? O que existia era ficar na casa de alguém da praia com um esforço muito grande, em horário que o dono da casa não queria, porque era festa de final de ano e é muito barulho, a gente não dorme, mas era tudo assim, não eram férias, nunca tivemos férias bonitas. Então isso me magoa, né? Agora você já cresceu, agora já... Minhas férias sempre foram ótimas. Não, porque é a sua visão, mas a minha... casa na praia, porra, era legal pra caralho. É legal pra caramba, mas eu não sabia qual que era a verdade. Contexto, então, né? Veja só, ficava na casa de um parente, que foi uma pessoa maravilhosa, me cedia, mas eu dizia, meu Deus, essa temporada eu tenho que caprichar para que, quem sabe, no ano que vem eu tenha essa chance. Então eu pintava a casa do parente, fazia tudo legal, pintava as coisas, fazia... Então é dureza mesmo. Então aqueles que estão pensando em entrar devem pensar em tudo. Tem uma nobreza, tem uma beleza de vida? Existe, só que não é como um dentista. O militar poderá dar a vida. Uma coisa que eu queria falar, porque é muito intenso estar aqui com você nesse podcast, mas eu lembro de uma mulher que uma vez falou, eu não sei, o exército não é uma coisa que eu acho importante, eu acho que nem devia existir. Então eu falei, olha, eu vou contar para você falou para a pessoa certa isso, que o exército não devia existir. Então é o seguinte, tem umas palavras importantes, sempre vai haver um exército no seu país, ou o seu ou de outro país, tá? Ela começou a olhar para mim diferente, mas eu vou trazer um exemplo bem prático para você. Eu não sei os detalhes. A Polônia na Segunda Guerra Mundial tinha um exército meio fraco, durou a cavalo. 12 horas. A cavalo. Atacaram os blindados a cavalo. Isso, nossa.
Jogada de mestre, Mas, craque. Não, era o que podiam fazer. Eu sei. Honrando o compromisso deles, isso. à bandeira polonesa, ao povo polonês. E aí, na Iugoslávia, quando se rachou em 1000 pedaços lá, tinha Bósnia e Herzegovina e uma confusão. Um deles tinha exército, o outro não. E aí houve um massacre. Isso foi surreal. Um massacre étnico. Aqueles que tinham exército estavam protegidos, a metade que não tinha, eu não me lembro se eram católicos, eu acho que eram os islâmicos e católicos no mesmo país. Rachou. Mas não era, o motivo não era religioso, o motivo era étnico. Não, era étnico. Leste europeu é todo mundo ruim. Cara. Mas era étnico. Lá, não. O que eu me lembro mais ou menos, os islâmicos tinham exército e os cristãos não. Eles foram massacrados, simplesmente, do pior jeito possível. Massacra logo foi uma limpeza étnica. Foi uma limpeza étnica. Então eu falei, olha, isso que você está falando, eu acho que o exército é caro, não devia existir, tem que virar tudo comida para pobre. Eu falei, tá bom, legal, só que você não estaria aqui se não fosse o seu exército aqui. E aí que a gente está chegando no ponto que eu queria, né, do ponto de vista político. Veja, você mesmo falou, né? A nossa família, ela não tem um histórico político em si, né? Tem gente lá na Câmara que o pai é deputado, o avô é governador, né? Tem uns elementos assim, tem parentes, pai e filho, que os dois são senadores, sabe? Tem uns elementos diferentes por aí. Não é o caso da nossa família. Nossa família é uma família de militares, né? Sim. Meu avô materno militar, meu avô paterno militar, você militar, todos os meus tios são militares. São. O mais ovelha negra de todos é da Marinha. Coitado, não fale assim. Isso é verdade, vocês têm que saber, ó. A zoeira, ela funciona que nem na vida real, entendeu? Os pobres se juntam pra zoar o moleque rico, entendeu? Então, na família, quem que é o pobre? O pobre é o militar do exército. O exército sempre foi a força mais pobre, porque é a maior, o orçamento, né, tem que espalhar muito. A Marinha, você vê, a Marinha tem um lugarzinho aqui, um lugarzinho aqui, um lugarzinho. Aí os caras, roupinha branca, né? Eles são bem tratados. Eles são bem tratados. A comida deles é melhor, o dia a dia é melhor, né? E a gente tem eu tenho um tio. Tecnicamente é um tio postiço. Um tio adotivo, vai. Um tio adotivo. Ele é filho da minha tia-avó. É isso, né? O secato é... O equivalente a coronel, é capitão de mar e guerra da Marinha, né? É a ovelha negra da família, entendeu? O resto todo mundo é militar do exército. Né? O exército é a galera. É a galera. É o Corinthians. Ele é o nobre. Ele é o nobre, sangue azul. Maria. Nem Força Aérea não tem, né? Você teve Eu tive. Um tio-avô... Brigadeiro. 2, aliás, 2. 2? Um da Marinha e 2 brigadeiros. Mas é muito longe, assim. Muito próximo, assim, não tem ninguém da Força Aérea. Bom, então, assim, a minha família é uma família de militares. E eu sempre enxerguei o exército não só como uma força de manutenção da paz, mas também como uma força de expressão política. Em que sentido? Da política internacional. Né? Todo mundo fala assim, o Brasil é um país pacífico. O Brasil é um país pacífico porque tem uma força militar. Sempre teve exército. E é um exército que sempre teve uma posição muito tranquila politicamente. Veja, em 64, o que o exército fez foi sufocar uma revolução comunista de uma forma super leve. Morreram 400 pessoas, 200 de cada lado. Não existe isso em lugar nenhum. É nada. Não existe nada no mundo parecido. Isso não dá 6 meses de Rio de Janeiro hoje, de guerra contra o tráfico de drogas. Não. Você entendeu? 400? É isso que eu tô querendo dizer. Não é 6 meses, eu sei. Eu tô dizendo. Entende? Então foi feito um trabalho de repressão muito light. A gente não teve uma ditadura com execução, uma ditadura com perseguição, uma ditadura como as comunistas que mataram milhões de pessoas. Você entende? A gente teve aqui
uma supressão de uma revolução comunista que queria se instalar no Brasil. Só. Naquela época. E o exército sempre foi muito distante da vida pública. Né? O militar, eu sempre tive essa sensação, inclusive em relação a você, que o militar ele vive uma bolha da vila militar, do futebol, do dia a dia, do churrasco no final de semana. Ele não interage muito com a sociedade. Que churrasco no final de semana? Não, digo... não, o que existe é entre militares. Pouquíssima coisa. De todos os churrascos que a gente foi na vida, qual que era de civil? Se não era na Casa do Brasil, que é milico... Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O militar, ele vive a bolha do exército. Né? A bolha da existência dele. Ele interage pouco com a sociedade. E a sociedade interage pouco com o militar também. A vantagem do Brasil, que é um país enorme, é um país que tem muitos recursos e o poder dissuasório é ter uma reserva mobilizável imensa. Isso. Muitos milhões. Se existir uma perspectiva de conflito... Então são todos os reservistas dos últimos 5 anos. Exato. É uma quantidade imensa. Né? Então não é assim... nenhum país da América Latina vai enlouquecer e fazer uma bobagem. Mas é só isso também. Mas aí que tá, esse é o ponto. Então, quando é muito importante que as pessoas entendam que o exército brasileiro ele tem um papel de manter a paz, de influenciar a política internacional, né, por existir de forma firme, de uma maneira, né, grandiosa. Só, mas eu não... aí... Eu quero te perguntar uma coisa. Tem um deputado do Amazonas que apresentou um projeto de lei que retira a obrigatoriedade do serviço militar. Então, você como oficial, você fez recrutamento. Sim. Né? Você recebe as pessoas no quartel. E durante esse período de recrutamento, você viu uma alteração no que as pessoas querem, né? Você não viu... Antigamente o cara fazendo muita força para não servir. Isso. E hoje em dia fazendo muita força para servir. Por quê? Então veja só, então eu estou afastado há muito tempo, eu estou na reserva e os últimos 10 anos da minha carreira eu passei no Colégio Militar de Curitiba. Então eu estou afastado, apesar de estar perto da tropa, eu estou afastado. Mas apesar de conversar, são coisas normais. Então é o seguinte... Antigamente, o soldado ganhava um prolaborezinho de um terço de salário mínimo. Eu vou chutar, tá? O soldo do soldado que recruta, que estava servindo durante o serviço militar obrigatório, ele ganhava, vamos dizer, um terço do salário mínimo, uma coisa assim. Isso era muito pouco, então as pessoas não gostavam, os jovens não gostavam. Hoje ganha R$1.100. Ele ganha o salário mínimo nacional. Então veja só, então naquela época o pessoal... R$1.194. Tá bom. Naquela época em que eles ganhavam um terço do salário mínimo, eles não queriam servir porque eles iam sair de ganhar no mínimo um salário mínimo para ganhar um terço. Uhum. E sabe que no quartel tem coisas boas e tem coisas que vão encher o saco dele, tirar serviço, ficar a noite acordado, tem acampamento, tem isso. E quando houve uma mudança salarial em que todo recruta, você veja só, o recruta é uma amostra da população brasileira. Isso é verdade. Então, eles estão com a boa parte, não vou falar a maioria, mas uma boa parte não concluiu o ensino médio, não isso, e se concluiu é um ensino médio merda. Fraco. Então, quer dizer, o camarada ele está meio sem perspectivas. Ele não está ganhando nada. Quando ele vê que vai ganhar um salário mínimo no quartel, ele vai pesar mais direitinho. Comida... mais gestão de saco. eu tenho outras coisas para te contar, se você quiser ouvir. Claro. Mas então, essa história do quartel, ele vê com outros olhos. Agora sobram voluntários para servir. E justamente a gente tem que tomar cuidado, que aquelas pessoas que antes exageravam a bronquite que não tinham nada, agora os caras com bronquite, com alguma coisa, eles camuflam porque eles querem servir. Escondem, né? Então você
chega a ter 100% de gente servindo que quer servir. Só que você tem que ter feito uma solução muito bem feita. Uma seleção muito bem feita para não... Mas o que aconteceria se o serviço militar deixasse de ser obrigatório? Eu não sei. Não, desculpa. Você está perguntando para a pessoa errada. Não, Essa mudança eu vi com os meus olhos. sim, então, hoje, não ia faltar soldado se deixasse de ser obrigatório. Porque o pessoal ia continuar querendo servir. Ganhando um salário mínimo vai bem. Inclusive, a hora que começar a ter menos gente, aumenta um pouquinho esse salário do recruta. Mas e se viesse uma guerra? Aí complica. Aí que é o ponto. É isso que eu queria chegar. Veja, a guerra, ela é um esforço da nação pela manutenção do território, do regime político, do regime econômico, da liberdade. Se houvesse uma guerra entre Brasil e Estados Unidos... Ai, meu Deus, você também... Não, calma, olha só. Em que os Estados Unidos chegassem e falassem assim, pessoal, agora vocês vão ser parte, vocês vão ser os Estados Unidos do Sul. A gente vai pôr indústria, vai ser o dólar, todo mundo vai falar inglês. Vai ser maravilhoso, vocês topam. Era capaz do povo brasileiro topar. Agora, se vem um invasor chinês, fala assim, agora vocês vão viver o regime comunista chinês, né? Todo mundo aqui pode fechar as igrejas, vai ter chip, todo comida mundo controlada, vai falar chinês, ninguém vai poder ter filho. Aí o pessoal vai falar, porra, não quero fazer parte dessa merda não. Quem que ia defender o Brasil? As Forças Armadas. Existe guerra com 100% de voluntários? Ai, filho, só perguntas difíceis. Eu não... Mas eu quero a sua opinião filosófica. Minha opinião filosófica... Você acha que tem como fazer uma guerra 100% com voluntários? Na Ucrânia eles estão se voluntariando, viu? Mais ou menos. Os homens não podem sair do país. Não. Mas quem está lutando lá, eu desconfio que não está obrigado. Ele está defendendo o quinhão dele. Mais ou menos. Eu não estou sabendo os detalhes. As mulheres podem sair, os homens não. E aí? Complica. Tem gente que vai querer entregar logo o Brasil para não sofrer. Então, no meu ponto de vista, e eu vou defender que esse projeto não seja levado à frente, olha, você vai destruir a capacidade que o Brasil tem de fazer guerra. Porque um exército profissional, ele depende de remuneração, ele depende de estrutura, ele depende de carreira. O exército brasileiro não é um exército profissional. O soldado brasileiro não é um soldado profissional. Profissional no sentido que a vida dele não é ser soldado. Entendeu? O que eu quis dizer? O recruta, ele faz um sacrifício de 1 ano e depois acabou. Não, mas o exército é grande, querido. O exército é grande. Não, mas digo, o volume maior de soldados é um volume maior de recrutas. Mas peraí, olha, eu tenho dados muito desatualizados. Sim. Tá? Você deve entrevistar uma autoridade que trate disso, né? E ele vai brilhar e vai poder dizer tudo. Eram 5 mil oficiais, 35 mil sargentos e 50 mil cabos e soldados engajados. Tinha esse valor. E aí, 150 mil recrutas todo ano que entram, vão para a reserva, serão reservistas de primeira categoria. Mas esses, tecnicamente, o que eu estou querendo dizer é comparando com, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um exército de soldados profissionais. Qual é a profissão do cara? Soldado. Qual é a profissão do soldado brasileiro? Não é ser soldado. Não, ele é soldado naquele ano. Não, mas veja só, apesar de, em termos de efetivo, a maioria serem recrutas, não dá pau a pau, dá empatado o profissional e o... Porque você tem mais elementos nessa equação. Entendi. Tem mais elementos nessa equação, que o indivíduo que é soldado profissional nos Estados Unidos, ele vai ter dor nas costas. Sim, uma certa hora lá, exatamente. E aí não por isso que ele tem uma carreira curta, aposenta super rápido, eu sei, eu tem 100%. Exato. Então tem mais elementos aí que eu não sei discorrer sobre isso. Tá? Eu não sei. Mas você é a favor ou contra
a obrigatoriedade? Eu acho que do jeito que tá ótimo. Obrigatório. Obrigatório. O serviço militar tem que ser obrigatório. Obrigatório. O que você acha de estender o serviço militar obrigatório para as mulheres? Eu não sei. Direitos iguais! Eu não saberia dizer, tá? Mas nos exércitos de primeiro mundo existe a carreira feminina. Não, mas eu quero soldado. Soldado que vai capinar, soldado que vai lá carregar a metralhadora, que vai dar soldado tiro. que vai dar tiro, Tá. que vai se fuder na lama, na água. Eu acho, Vamos pôr mulher pra lutar, coronel? veja só, eu acho, isso é palpite meu, Claro. em que... Você entendeu que você tá numa posição super confortável. Você fala o que você quiser e que se foda. Não, mas eu tenho um amor à verdade muito grande. Então é o seguinte, a mulher Marine, fuzileira naval americana, ela fez o mesmo número de flexões que o homem Marine. Uhum. Tá? É igual. Quer ser Marine? Tá. Aí, empurra o planeta, 50 flexões, ela faz 50. Agora, olha, 30 barras, ela faz 30 barras. Então, ela é tratada igual. Recebe o mesmo salário, as mesmas vantagens, as mesmas dores de cabeça. Uhum. Então, isto é justo, justíssimo. O que não pode acontecer no Brasil é que tudo é diferente. A mulher pode, mas agora ela vai ter uma tarefinha diferente, não sei o que lá. Aí isso não precisa. Assim, vamos arredondar isso aqui para menos, tal. Então, você entendeu? Ela ter direito às mesmas vantagens e não ter as mesmas obrigações é um paternalismo que eu desconfio que eu não vou falar nada, depois ainda vou para cadeia, eu vou sofrer enforcamento aí desnecessariamente. Mas a minha sensação é essa, as tabelas físicas são diferentes, é tudo diferente. Não, deixa, ela é mulher. E eu desconfio que já vai pipocar aquela história, a soldada falando, capitão, não fale desse jeito não, senão eu vou denunciar o senhor por assédio. Eu acho que vai acontecer uma coisa assim. E aí fica uma situação muito ridícula. Quer as mesmas vantagens, se submeta aos mesmos sacrifícios. Vai ganhar continência? Tá. Você vai ser um oficial? Vai. Seja um oficial de verdade, não de brincadeira. Concordo. E eu sou de material bélico. É a E primeira... as mulheres já estão se formando aí no material bélico e intendentes. Oficiais de Oficiais de carreira, tudo. Eu graxa. não sei. Blindado. Eu não sei se com as unhas delas vão pôr a mão na graxa, mas não sei. Eu não sei. Olha, eu não quero falar. Porque eu não conheço. Existem uns defensores assim que é como se ele estivesse defendendo a irmã dele e a mãe dele. Mas ele quer a vantagem, não quer dizer que ele exija das mulheres o mesmo desempenho. Eu acho que tem que ter o mesmo desempenho, cara. Porque eu vivo isso na polícia, entendeu? A gente tem inúmeros exemplos de mulheres policiais, não vou dizer policial civil porque é um trabalho um pouco mais investigativo e tal, mas a polícia militar, cara, eu fico olhando e fico pensando, porra, cara, ele tá tão perto de ter que usar a força física todo dia e sabendo que nenhuma mulher vai ter o mesmo desempenho físico de um homem equivalente. Nenhuma. Assim, isso pra mim é muito chocante, sabe? É muito preocupante. Eu não sei como é que eu me comportaria se eu fosse PM, soldado PM e tivesse que patrulhar com uma mulher. É foda. É complicado. Eu acho o seguinte. Não são iguais... Não devem ser exigidos os mesmos papéis e pronto. Para com essa babaquice de não, homem e mulher é tudo a mesma coisa, direitos iguais. Não. Porque não é. Não é. Na hora da guerra, na guerra da Ucrânia que está acontecendo agora, não tem mulher combatente. As mulheres estão lá no exílio, estão lá em segurança na Europa, em outros países, na França, na Alemanha. Os homens estão lá lutando. Ponto. A hora que elas lutarem do mesmo jeito, com a mesma eficiência, com o mesmo nível de sacrifício, aí a gente começa a falar. Exatamente. Mas não é esperado. Olha, entendeu? Então outros países têm mulheres nas forças combatentes. E a avaliação é isso. Quais países? Igual. Eu não me lembro, o meu amigo falou. França. Não.
Não, eu não me lembro, desculpa. Não, eu tô zoando, eu também então não sei. eu vou falar. Você telefona para o Santiago que ele... Vamos conversar com o Santiago. Vamos conversar com o Santiago. Ó, ele Ele manja, mas... Santiago mora onde? Curitiba. Vamos trazer ele aqui pro podcast. Tá bom. Mas então é o seguinte, uma capitã, porque veja só, eu respeito muito essa história das mulheres no exército americano. Certo. Uma capitã dos Marines, que faz 50 flexões no solo, 30 barras, corre, brava. E ela foi ascendendo, chegou a capitão, capitão dos Marines. Combatente, e ia nas operações, tudo. Só que aí aconteceu um problema, houve uma falência dela. E ela, acredito que saiu do exército. Por quê? Porque ela falou, olha, eu sou mulher de verdade, me dediquei à carreira e admito que eu cumpri todos os requisitos que precisa para ser fuzileira naval e eu não aguentei a quantidade de horas sem dormir que eles ficam nas operações. Eu não aguentei. Eu tentei, eu fiz o meu melhor, tá? E o que aconteceu? Essa falência dela, física, foi muito maior do que se pensa. Ela deixou de ter menstruação, deixou de funcionar como mulher. Sim, exatamente. O homem fica sem comer, sem dormir, sob estresse de combate, e tem um monte de coisas, inclusive emocionais, que às vezes podem ser danos irreversíveis. E ela deixou de ter o ciclo dela hormonal, e foi só uma das consequências de ela fazer a mesma coisa que o homem faz. Mas ela fazia mesmo, de verdade. Então, eu não sei mais detalhes, você que lê bem inglês, veja. Então é isso. Querem os mesmos salários, as mesmas vantagens, tenham as mesmas obrigações. Aí vai ficar tudo bem, respeito. Mas alguém já me falou, eu não me lembro bem se foi o Santiago ou outra pessoa, que ele conversou sobre mulheres combatentes de outros exércitos da América do Sul, e que estavam combatendo mesmo, e não era bem assim, não. Entendeu? Como assim não era bem assim? Não tinha um desempenho de um homem. Não, óbvio que não, né? Óbvio que não. É. Porra, a história da humanidade é essa. Uma ou outra mulher se destacou, foi paraquedista do exército. Assim como tem homens que se destacam em outras coisas também. Tá bom. Também. Bolsonaro. Ai, Bolsonaro, mas eu vou contar. Conte. Vou contar toda a verdade. Conte. Então, o pessoal petista já tá... Bota! Com o Bolsonaro aconteceu uma coisa muito interessante. Como ele mesmo já falou, né? Ele foi mal orientado. Ele é mais velho que você. Ele é mais velho que eu. Tá. Ele foi mal orientado sobre o começo da carreira dele. Ele prestou concurso para preparatória de cadetes, que é o primeiro ano, segundo e terceiro do ensino médio naquela época. Eu tinha concluído o primeiro ano e era um poderoso segundo anista. E ele chegou como primeiro anista lá, bicho. Né? Então, você se sentindo o pica. O máximo do máximo. O marechal. O marechal do segundo ano. Da PrEP. 16 anos chegou, de idade. Eu brinquei com ele, falei alguma bobagem, mas veja só, pra você ter uma ideia, o Bolsonaro é um cara legal, eu gosto dele. Né? E o que aconteceu? Tem aquele contato, eu era o poderoso, o máximo do máximo, e ele era um bicho horrível. E aí, Subhumano. Aí conversando com ele, foi legal. Pra você ter uma ideia da minha consideração, porque foi só aquele impacto inicial, é esquisito. Ele falava daquele jeito já? Característico dele? Acho que sim. Você sabe como que eu sei? Os filhos dele também falam daquele jeito. É engraçado. O Eduardo acho que não tanto. Mas eu ouço e eu falo assim, é bem específico mesmo, não é um bordão, não é um negócio assim. É genético, é cultural, agora complicou. Tá, então é o seguinte, mas deixa eu contar. Eu gostei da companhia dele, tratei ele depois do encontro inicial, que ele fala, 73, não sei o que lá. Não, 73 foi o primeiro ano dele e era o meu segundo ano. Pra você ter ideia da consideração que eu tive com ele, um relacionamento que foi bom, eu emprestei, naquele tempo era incomum, um joguinho de caneta hidrocor
De retroprojetor? Não, isso Não? aí de retroprojetor. Não, retroprojetor é um lápis Sério? dermatográfico. Não tinha isso, não era assim. Não. Hidrocor? Então, hidrocor, aquela que você Canetinha. brincava, canetinha hidrocor. Ah, Então, mas você não aquilo era caro, eu não emprestava para ninguém, mas eu emprestei para o o cara Bolsonaro. pedia, você vai tomar no cu, não vou Que te é isso, emprestar. pô? Você, véi, Porra. se você fosse um Quer cara... me fuder, me beija. Não, assim não. Mas o Bolsonaro queria falar, olha, você tem o jogo de hidrográfico? Eu tenho sim. Emprestei para ele e falei, putz, fiz besteira. Ele vai devolver tudo com as pontas estragadas. Rapaz, nada estragado, perfeito. Oh, que legal. Então era um cara legal para conversar tudo e ele sumiu. Falei, pô, que pena, mas era tão comum haver desligamento, né? Era Então, tão comum pô, sumir. o cara sumia. Falei, pô, que pena, um cara legal, um bicho legal ele. Aí o que aconteceu? Eu, gloriosamente, me formei na preparatória de cadetes, fui para o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras. O que aconteceu? Eu tô andando no corredor, primeiro ano, eu era o bicho e tô de cara com o Bolsonaro com a divisa de segundo ano. Falei, Bolsonaro? Como assim? Porque ele já tinha cursado. Ele era mais velho, já tinha cursado o primeiro ano, Primeiro e segundo. Então ele só fez um concurso direto para a MAN. E entrou direto na MAN. Um concurso muito difícil. Em todo o Brasil eram poucas vagas e era muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, Bolsonaro, então agora você está aqui. Assim, o susto foi grande demais. O bicho sou eu. Agora tô danado, né? Já tinha uma história, essa história da caneta hidrográfica, eu não sei se eu lembrava. E ele falou, não, fica tranquilo, Bilinski, aqui é tudo, o segundo ano é apagado, tá tudo bem, não fique preocupado. Eu falei, tá bom, mas olha e tal. E conversamos ao longo da academia, não muito, porque ele, do segundo ano, foi para artilharia. Uhum. E eu, então, cursei primeiro, segundo e fui para o material bélico, que é outro curso, outra ala. Então, que eu via ele à distância, mas a gente não interagia muito. Em cursos diferentes, é muito grande a academia. Você fica mais próximo dos caras da sua arma, da né? minha arma, junto lá, mesmo em exercícios, tudo. Então, e ele é de ano diferente e arma diferente. Complicou. Mas então, conversei com ele na preparatória, um pouco na academia. Durante o mestrado militar que eu fiz em 88, ele estava lá, Exaó, o mestrado militar. Então ele já tinha concluído e já estava candidato a vereador. Então foi um momento lá de transição. Eu não lembro, a minha memória não é tão boa assim. Nós conversamos lá, eu lembro da gente conversando num parquinho das crianças lá, eu não me lembro. E não tinha mais ninguém, era um momento... diferente, então conversei com ele, ele continuou bacana e eu acredito nele, um cara honesto, um cara bom, tá? Então. E quando você viu o Bolsonaro se eleger presidente, porque todo mundo ficou surpreso. Eu acho que não existe alguém que fala assim, eu tinha certeza que ele ganha a eleição. Se você puxar na memória lá 2018, era um negócio meio difícil, não foi moleza. Não foi moleza. Era um desejo do Brasil. Era o desejo do Brasil, mas a gente não tinha assim, a certeza que ele ia ganhar. Quando ele se elegeu, você sentiu, acho que o rumo vai mudar? Sim, porque eu acreditava e acredito nele. Ele realmente conseguiu coisas maravilhosas, sem mentira, sem safadeza, sem furtar dinheiro público, nada. Ele foi muito especial. Bolsonaro só deixou saudades. Que bom. Tá? As estatais dando lucro, que é isso? Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Quanta gente ficou... competente trabalhando. Quanta gente ficou sedenta, abstinência de dinheiro público. Eu não vou falar essas coisas, mas as mãos tremiam, os olhos lacrimejavam, a abstinência de dinheiro público. Pô, que maravilha. Eu, por mim, ele já votei nele, nunca mandei dinheiro para político nenhum na vida, mas o Bolsonaro na primeira e na segunda eleição mandei. Fiz doação pesada. Dinheiro, para mim que sempre falta dinheiro. O meu pai é assim, ó. O sonrisal na mão, atravessa a piscina e não perde, perde nada. Eu lembro, você mandou lá o Pix pra campanha e tal. Para as duas. Para as duas. E
qual é a sua expectativa desse Lula 3? Não. Eu não quero ir pra cadeia. Pera aí. Assim, faz uma análise macro. Você acha que o Lula termina o mandato? Você acha que... Eu vejo tanta coisa. Eu sou um grande ativista de WhatsApp. Meu pai é a tia do Zap, irmão. Você não faz ideia. Ele manda pra mim os meus negócios. Putz. Eu tô lá do nada e o meu pai... Só as coisas importantes. Claro. São 30 coisas importantes por dia, mas... Mas é importante, cara. É importante. Então, veja só, filho. Então, a ideia é essa. Eu não tenho certeza como é que as coisas vão ser. Eu tenho medo que a gente degringole para a Venezuela, para ser uma situação de Brasil venezuelizado. Eu tenho medo. Não sei com essas coisas. Eu não sou, assim, bom em política. Agora, uma coisa eu tenho certeza absoluta, filho. Você é o meu orgulho. Você está defendendo o bem. Isso para mim vale ouro. Estamos batendo, cara. Tá? Então, e não vão parar de bater. Mas a pergunta, você uma vez falou, né? Olha, quando houveram outros problemas, você falou, olha, antes quem me perseguia era burro ou mal informado. Agora são só os mal intencionados que me perseguem. Então é exatamente isso, filho. Eles gritavam na Ucrânia antes da União Soviética se apossar da Ucrânia, eles gritavam, ou a Ucrânia vai ser comunista ou não haverá mais Ucrânia. Exatamente. Aí essa minoria ruidosa apontou um rumo para a Ucrânia, eles viraram um país satélite da União Soviética, aí implantado o regime comunista que falta tudo, tá? Falta tudo, falta dinheiro, falta liberdade, e aconteceu o Holodomor. Tá? A morte por fome, porque o Stalin mandou requisitar todas as colheitas de tudo. Então tinha as pessoas dizendo, olha, existia repolho salgado na ensecadeira para a gente poder comer no inverno. Até isso eles levaram embora. Mas levaram embora os do partido, né? Vinham armados e é isso. Impuseram a fome. Impuseram a fome à força. É o holocausto ucraniano. Exatamente. Então isto é o que os comunistas fazem bem. Cara, é por isso, sabe, eu acho, pai, que o conhecimento, ele é aprendido, mas existe mais alguma coisa no DNA humano. E porque eu sinto que a minha raiva de comunista, ela é muito maior do que o conhecimento que eu tenho sobre, sabe? Você conhece demais. Agora veja só. Não, eu não acho que seja conhecimento. Eu acho que é uma raiva genética, sabe? Eu acho que tem ali alguma coisinha que me fala assim, cara, esses filhos da puta vão destruir tudo e a gente tem que bater neles agora. E tem gente fazendo dancinha pro Maduro nas faculdades, nas universidades. Filhos da puta. Então, eles estão fazendo dancinha. E o Maduro é isso. Tudo besteira. O que esses caras têm na cabeça? Então, essa destruição é muito grande. Então, não podemos esquecer. Faz 70 anos que os comunistas estão atuando aqui. Não é agora. Culturalmente, né? Exato. 70 anos que eles estão agindo aqui intensamente. E agora? Eles estão colhendo os frutos dele. Então, não é uma gracinha que quem está recebendo lá os refugiados, né? Não tem nenhum vereador, nenhum prefeito, nem nada do PT lá, né? Onde eles estão, no estado que eles estão recebendo os refugiados da Venezuela, estão vendo diariamente as pessoas vindo com fome. Bom, a gente está chegando ao final. Foi uma honra, O tempo querido. voou. Foi uma honra, filho. Eu queria que você deixasse um recado final para os seus fãs. Para as pessoas que te adoram na internet. Puxa vida. Então, queridos fãs, na verdade, a minha projeção no Instagram, na internet, é graças ao meu filho. Esse carinho que o meu filho tem por mim é verdadeiro e transparece em todas as brincadeiras e todas as sacanagens que ele faz comigo, transparece o carinho que ele tem por mim e que eu tenho por ele também. Eu me sinto muito honrado com esse convite dele de participar aqui desse podcast e temos muito para conversar. Eu estou muito feliz mesmo, muito orgulhoso da sua atuação, filho, como político.
Eu acredito realmente em você, tá? Isso aí é uma missão de vida. Eu falei, né, no dia da sua posse que quando você tomou os tiros daquela pessoa desequilibrada e achou que ia morrer, você tinha, nem achou. Como professor de medicina legal, o meu filho tinha certeza que ele ia morrer, era assim mesmo. Muito sangue, muito isso, e vai apagando. E de repente ele respirou e acordou como se tivesse, não sentindo, naquele momento que ele acordou do momento que ele apagou e achou que ia morrer, ele acordou e falou, putz, se salvou, se arrastou, lubrificado talvez pelo seu próprio sangue, chegou lá, conseguiu se salvar. E ele falou, pai, Deus falou, não chegou sua hora, você tem que fazer mais coisa aí. E eu acredito que essa eleição, as pessoas confiarem em você, eu acho que é isto aí a sua missão. É uma missão de vida, pelo bem do Brasil, pelo bem de todos nós. Então eu estou muito feliz, estou feliz que você foi eleito, que os seus eleitores confiaram em você, como eu confio em você, tá? Então, filhão, é isso aí. Estou muito honrado, muito feliz, e vamos encerrar logo antes que eu chore de emoção. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, pai. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no Veredito Podcast. Aqui você vai ver só o melhor conteúdo da história da humanidade, visto nosso candidato aqui, nosso convidado de hoje, o Coronel. E deixa nos comentários as sugestões das pessoas que você quer ver aqui, bater um papo, ouvir um pouco o conhecimento e a fala. Pessoal, muito obrigado, um super abraço e até a próxima.